Estamos alegres em ver os nossos amigos, David, Débora, a família abençoada, que estão lá em Jairo, irmãos. Mas hoje ele decidiu vir participar conosco, trouxe a família. Deus em Cristo os abençoe poderosamente cada vez mais. Bom ver vocês. Débora. Débora que já faz uns 20 anos também que eu te conheço. Mais 2001. Então são 22 anos da glória de Deus. Ainda adolescente, eu conheci a Débora. Meus irmãos, eu vou ser uma palavra bem rápida. Hoje o culto nós vamos terminar 9 horas, tá, irmãos? O horário seria às 8h30. Mas nós demos a oportunidade para todos os departamentos cantar. Todo mundo já cantou, todo mundo já se alegrou. Eu vou falar rápido aqui da palavra, mas 9 horas eu acredito que nós estaremos dando encerramento a este culto e assim essa festividade dos 10 anos da Presbiteriana. Aproveitando para toda a igreja ouvir, tá? Eu estou me comprometendo, junto com todos os obreiros, de nós lutarmos para terminar os cultos no horário. Amém? Está duvidando de quê, Vânia? Está duvidando de quê? Nós vamos lutar para terminar os cultos no horário. Qual é o horário do culto, pastor? 10, 11, não sei. Vai que é vigília. Não é, David? Vai que é uma vigília. Mas brincadeiras à parte, irmãos. Nós temos nos preocupado sim com o horário do culto, porque tem gente que ele perde a bênção, ele peca, e se morrer depois do culto vai para o inferno. Porque o coração fica cheio de rancor, porque o horário do culto passou um pouco. Eu acho incrível isso. Tem crente de verdade, irmãos. Tem crente que sai da igreja reclamando, aí vai murmurando para casa, se tropeçar e cair, bater a cabeça, morreu, tchau. O pastor vai fazer o culto fúnebre lá, e o cidadão está com a alma penando. Por quê? Porque é murmurador, e o céu não tem lugar para murmurador não, irmãos. Amém? Se você é um crente murmurador, se converta. Porque você corre um sério risco de pagar um alto preço pelas suas murmurações. Seja crente. Amém? Passou do horário, perdoa. Alguém está sendo abençoado. Deixa eu contar um negócio rapidinho. Às vezes acontecem algumas coisas na igreja. Presta atenção aqui, irmãos. Hoje é assembleano, tá? Às vezes acontecem algumas coisas na igreja e a gente não entende. Na quinta-feira, o pastor Vanderlei pegou o microfone e começou a dar um testemunho. Muita gente não estava entendendo nada, nem eu. Por que ele estava contando tudo aquilo? De como aconteceu com ele, para ele sair de onde ele estava, para vir para a igreja. E aí ele deu um testemunho lindo. Muita gente olhava para mim, eu olhava para algumas pessoas. Tudo bem, terminou o culto, alguém que estava participando do culto veio aqui na frente, conversou com minha esposa e disse: olha, a resposta que eu precisava, Deus usou o pastor Vanderlei para falar no testemunho dele. Que alguém veio no culto naquele dia buscando uma resposta de Deus. E a resposta que Deus deu para ela foi o testemunho do pastor Vanderlei, não foi a pregação. Então quando a gente escuta alguma coisa, quando você vê alguma coisa que você não entende, não reclame, não murmure, porque o culto não é para você, o culto é para Deus, e Deus sabe quem precisa ouvir. Mas tem gente que chega na igreja e não cultua, e quando sai da igreja, ele sai pior do que veio, Mateus. Não, querido, quando você não estiver entendendo nada, dá glória. Amém? Nós somos um corpo, nosso corpo tem que andar ajustado. Mateus 25 diz assim a palavra de Deus: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas, e adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas.
E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Amém? Percebe que todas estavam no mesmo ambiente, todas estavam vestidas iguais, todas tinham lamparinas dentro, todas foram ao encontro do esposo, todas adormeceram. Mas quando ouviu o grito, aí veio o esposo, todas também despertaram. Mas aí veio o perigo para quem não tinha azeite, porque a Bíblia diz que todas levaram suas lamparinas, mas as prudentes levaram consigo azeite em suas vasilhas. E que, como diz a missionária Dilma, uma reserva. A lamparina numa mão, a reserva na outra, porque se acabar eu tenho para repor. E quem não entende isso, ele anda, querido, desordenadamente. E qual que é a reserva que nós temos que ter, querido? É o que eu acabei de falar aqui agora. Nós temos que ter uma vida de oração, nós temos que ter uma vida de reverência, nós temos que ter uma vida de santificação, nós temos que ter uma vida que agrada ao coração de Deus, irmãos. Tem muita gente no meio da igreja que não agrada a Deus, irmãos, com as suas atitudes. Mas ele quer as bênçãos de Deus, ele se apega nas coisas que Deus dá. Mas Deus falou algo comigo essa semana, que nós não devemos nos apegar naquilo que Deus nos dá, mas temos que nos apegar no Deus que nos dá todas as coisas, queridos. Tem gente que se apega nas bênçãos. Se eu não estiver abençoado do jeito que eu acho, não está bom para mim, Mateus. E o propósito da igreja, queridos, é pregar o Evangelho para levar as pessoas para o céu. Mas para entrar no céu, aqui nós observamos que uma parte daquelas pessoas, elas perderam uma oportunidade, porque o esposo veio e ele vai vir para todos. Mas quem não estiver preparado, Bruno, não vai perceber que ele veio. Elas foram comprar azeite, só que quando voltaram, a porta já estava fechada. Tem muita gente deixando para se santificar, sabe, quando eu souber que está nos últimos dias. Qual vai ser o último dia? Tem muita gente carregando nas suas costas, sabe, pecados que não confessam, esperando Jesus voltar, não sei. Tem muita gente que não libera perdão, esperando não sei o que ia acontecer. Deixa eu te dar uma notícia, queridos. Se Jesus voltar e você estiver com o seu coração cheio de rancor, cheio de mágoa, sem perdoar aquele que te feriu, você vai ficar. Se Jesus voltar e você estiver vivendo uma vida de pecado, porque quando fala pecado, tem muita gente que acha que pecado é só fornicação, que pecado é só adultério, que pecado é só beber. Não, amados, tudo aquilo que não agrada a Deus é pecado em nossas vidas. Tudo aquilo que nós fazemos que entristece o coração de Deus é pecado. Você quer ver um pecado grande que muitos crentes cometem? Falar mal da vida dos outros. Isso é um pecado. Por que é pecado? Porque o sangue foi derramado por todos. Então quando você fala mal de alguém, você está falando mal do seu irmão que foi comprado pelo mesmo preço que você. Sabe aquela mentirinha que você conta de vez em quando? Gente, eu não consigo entender como tem crente mentiroso. Porque ele sabe que o pai da mentira é o diabo. Mas ele mente, Dilma. Ah, pastor, uma mentirinha só. Aí mente para levar vantagem, chega atrasado no serviço, conta mentira para o chefe para justificar, falta no serviço sem necessidade, sem precisar faltar, vai pegar um atestado, não está doendo, vamos pegar um atestado. É mentira, você está falando coisa que não existe. Compra e não faz questão de pagar. Irmão, só vou contar um negócio para vocês. Você sabia que tem crente devendo na cantina faz um tempo e não se preocupa em pagar? Isso é errado. Nossa, pastor, no culto de domingo você está falando isso? E as virgens prudentes e as virgens loucas. Você deve na cantina, paga, porque foi comprado para colocar lá para vender.
Você fez uma compra de alguma coisa para você, a não ser que você caiu em uma situação difícil e você não conseguiu pagar, mas na primeira oportunidade que você tiver, vai e acerta a sua vida. Amém? Se não dá para falar aleluia, fala aleluia. Amém. Aí, é um aleluia grande aí. Porque às vezes, irmãos, a gente fica esperando mensagens que massageiam o nosso ego. A gente fica esperando mensagens, Débora, de autoajuda. Olha, Deus é contigo, vai desse jeito. Não, se você não se consertar, você não vai longe. Alguém perguntou para mim ontem assim: pastor, se uma pessoa for disciplinada, ela não... Como que ele falou para mim, gente? Se ela for disciplinada, porque ela bebeu, ela vai se desviar? Eu falei, não, querido, se ela fez isso, ela já está desviada. Quer dizer, a gente já está desviado dentro da igreja, está mentindo, está fazendo coisa errada, está bebendo, está fumando. Irmãos, pelo amor de Deus. Tem gente que sai da igreja sem um cigarro, irmãos. Isso é pecado. Não dá para adorar a dois senhores. Tem gente que chega dentro de casa, vive em conflito com a família, briga com todo mundo, mas chega na igreja é um santo. Sabe, queridos, é tempo de nós como cristãos vivermos nossos conceitos. É tempo de nós entendermos quem nós somos, onde nós estamos e para onde nós vamos. Amém? Guarda essa frase com você: quem nós somos, onde estamos e para onde nós vamos. Porque é muito lindo ver uma igreja cheia. Todo pastor gosta. Eu acredito que tem pastor que às vezes a igreja dele é pequena. Não, eu não estou preocupado com quantidade, eu só quero qualidade. Nada, todo mundo quer. Não tem um pastor, eu acredito que não tem um pastor, Mateus, que não quer ver a igreja cheia. Não tem um pastor de verdade que quer ver uma igreja vazia, os bancos vazios. Não. Mas o mais lindo, irmãos, é ver uma igreja cheia caminhando para o céu. Amém? O mais lindo é ver uma igreja cheia, preocupada em viver o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho ele transforma, o Evangelho ele liberta, o Evangelho ele cura. A Bíblia vai nos dizer que aquele que roubava, ele não rouba mais. Aquele que mentia, ele não mente mais. Aquele que era um adúltero, ele deixa de ser um adúltero. Porque existem algumas coisas, irmãos, que vai deixar muita gente fora do céu. Foi falado aqui, Apocalipse 22, missionária Regina pregou sobre isso. Vai ficar de fora os cães. Quem é os cães? Os devassos. As pessoas que andam desordenadamente. Pessoas que não têm pudor. Vai ficar de fora os fornicadores. O que é fornicador? Sexo fora do casamento é fornicação. E se comete, Jesus voltar, vai para o inferno. Vai ficar de fora os adúlteros. O que é adúltero? É trair a mulher, trair o marido. Fazer sexo com uma pessoa que não é sua esposa, não é seu marido. Nossa, pastor, aberto assim é. Jovens que estão namorando. Eu quero uma prova de amor. Dá na cara. Dá na cara dele. Pastor, está mandando eu bater. Se pedir você prova de amor, vai querer te levar para o inferno. Não quer casar com você. E se não quer casar com você, sai fora. Sai fora. Amém? Vai ficar de fora os linguarudos, os bêbados. Vai ficar de fora. Aí você quer ir para o céu, todo mundo levanta a mão. Mas quer mudar de vida? Nem todos querem mudar de vida. Então, queridos, o Evangelho de Jesus ele veio para confrontar. O Evangelho de Jesus não veio para alisar ninguém. O Evangelho de Jesus veio para confrontar. Se você quer andar com Jesus, ele mesmo disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e a cada dia tome a sua cruz e siga-me. Quer ter uma vida cristã abençoada? Negue as suas paixões, negue as suas vontades, abra mão daquilo que te atrapalha a ter comunhão com Deus, porque eu não acredito que uma pessoa mentirosa ela consegue ter comunhão com o Espírito Santo. Eu não acredito que uma pessoa caloteira, que não, sabe, ela não tem desejo de pagar o que deve. Entenda isso. Eu ouvi uma pregação há 20 anos atrás e eu guardei essa frase: fatos ou verdade. Eu já falei isso aqui muitas vezes. Eu passei por um fato na minha vida que não era a minha verdade.
Houve um período que eu vendi a minha loja. Aí a pessoa que me comprou não teve condições de pagar. A igreja não me dava salário. Eu tinha dívidas, contando com as prestações que eu recebia. Mas a pessoa que comprou não conseguiu arcar com os pagamentos. Aí o que aconteceu? SPC, Serasa, os cartões de crédito que tinha. Tentei pagar mínimo, mas não dá. Você paga mínimo um mês, outro mês vem um triplo que você pagou. Aí eu parei, Deus. Mas pensa numa pessoa que chorava para Deus. Deus, eu não sou caloteiro. Eu só não estou tendo condições, mas eu vou pagar tudo que eu devo, Senhor. Não deixa eu morrer devendo não, porque a Bíblia diz: a ninguém deveis nada, somente o amor. E a mensagem que eu ouvi era o seguinte: fatos ou verdades? Você fica devendo é um fato. E todo mundo está sujeito a passar por aperto. Todo mundo está, irmãos. Mas isso não pode ser uma verdade a seu respeito. Quando você receber, você arrumar um trabalho, vai lá e negocia suas dívidas. Paga o que você deve. Pegou emprestado, devolva. Aí eu não vim na igreja para eu ouvir isso. Problema seu, ainda bem que você veio. Ainda bem que você veio. Você vai sair daqui mais crente hoje. Porque tem gente que fala que é crente, mas não tem nada de crente, não dá testemunho de crente. Tem gente que fala que é crente, mas se bater na porta do vizinho e falar: você é crente? Com essas atitudes que você tem, brigando dentro de casa, gritando com a mulher, gritando com os filhos. Você é crente desse jeito, você vai no mercado, traz uma latinha de escola. Vigia, irmãos. Vigia com o seu comportamento. Jesus está te vendo. Amém? Amém? Vigia, queridos. Pode ser que Jesus volte e nós sejamos pegos de surpresa, irmãos. A Bíblia diz que vai ser como um ladrão na noite. Mas sabe quem vai ser pego de surpresa? Quem está errado. Vai ser pego de surpresa quem não atenta para a palavra. Porque aquele que atenta para a palavra, irmãos, ele vai andar com segurança. Jesus vai voltar e eu vou para o céu. Se eu morrer hoje, para onde eu vou? Aí eu te pergunto, mas não me responda, não, responda para você. Você sabendo de algumas coisas que pode tirar você do céu. Eu vou ler aqui o que eu já falei. Para você que está me ouvindo, deixa eu ver se eu acho aqui. Apocalipse 22:15. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros. Pastor, não tem feiticeiro na igreja? Tem. Ele pode não ser feiticeiro, mas o pecado dele é o mesmo que o feiticeiro, rebelde. A Bíblia diz que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Então, se você é um crente rebelde, o seu pecado é de feiticeiro. O feiticeiro não entra no céu. Como que é o crente rebelde? Aquele crente que não obedece à liderança. Aquele crente que quer fazer da vida dele o que ele acha que deve fazer. Para ele não tem um líder. Isso é rebeldia. Amém? Os feiticeiros, os fornicadores, já falei disso. Jovens que namoram, tomem cuidado. Tomem cuidado. O sexo fora do casamento é abominável aos olhos de Deus. Não pratique sexo fora do casamento. Espere casar. Faça um curso. Espere em Deus o tempo certo. Leia a Bíblia, jejue. Pastor, o fogo está aceso. Apague ele, pelo amor de Deus. Apague. É melhor apagar o fogo do que ir para o inferno. A gente não pode ter medo de pregar essas mensagens mais, Edilma. Porque tem muita gente da igreja levando, as coisas na brincadeira. Você que não é namorado, você que vive com alguém amaziado, amigado, case, acerte a sua vida. Pastor, fulano não quer casar, largue. É melhor perder o marido do que perder o céu. Se não quer casar porque não te ama. Porque se ama de verdade, casa. Mas eu estou amigado há 30 anos, pastor, o homem não quer casar. Tem uma conversa séria com ele, amigo. Eu ouvi hoje na igreja que sexo fora do casamento é pecado e vai me levar para o inferno. Então ou você casa comigo, ou você casa comigo, ou você casa comigo.
Põe ele na parede. Né, Edil? Amém, queridos? Amém. Os homicidas. Ai, pastor, tem homicida na igreja? Tem, irmãos. Tem gente que mata com a língua. Tem gente que mata outras pessoas com a língua. Fala o que não deve falar, faz o que não deve fazer, faz fofoca, destrói. É um homicida, matou, tirou a fé. Vigia, crente. Os idólatras. Ai, pastor, eu deixei a idolatria quando eu aceitei Jesus. Será? Será que você não anda atrás de pregador famoso por aí? Será que quando você sabe que um cantor famoso vai sair em tal lugar, você não está indo atrás dele? Tem muita idolatria, tem pai que idolatra filho, irmãos. Tem mulher, marido, que um idolatra o outro. Prefere deixar de ir para o culto. Não, mas eu não vou para o culto porque eu vou ficar com meu marido hoje. Não é errado ficar, mas entenda. Tudo que substitui Deus na sua vida se torna idolatria. Tudo que você tem que substitui Deus é idolatria. Então não vai dar certo. E qualquer que ama e comete mentira. Sabe aquela ligação? Hoje não tem mais telefone fixo, hoje é tudo no celular. Fala que o pai não está. Bate na porta, aí dá uma olhada pelo buraquinho assim, aí manda o filho, vai lá, fala que o papai não está em casa. Não, querido, fala, eu não quero te atender. Pronto, querido. Eu tenho preocupação, até no farol, irmãos. Moço, você tem uma moeda para me dar? Para dar eu não tenho. Não estou mentindo. Eu tenho para mim. Agora eu falo, não tenho nada. E às vezes eu tenho. Imagina, é uma mentira, sim ou não? Você não quer dar, você não é obrigado a dar nada para ninguém. Pediu para amigo, eu não vou dar dinheiro para você. Mas não precisa mentir que você não tem. Porque tudo isso é uma mentira e nos atrapalha, irmãos. Então eu quero que você, nessa noite, reflita. Se você morrer hoje, para onde você vai? Se você morrer hoje, agora, nesse exato momento, você souber que tem 5 minutos para você viver, qual vai ser a sua atitude? Um minutinho para você refletir com seus olhos fechados. O que você tem feito? Tem sido agradável a Deus ou desagradável? O que você anda fazendo? Alegra o coração de Deus ou entristece o Espírito Santo? Porque a Bíblia diz que ele se entristece, ele tem ciúmes de nós. E quando ele vê que um filho de Deus está caminhando para o inferno, ele se entristece. Quando ele vê que alguém que foi lavado, foi remido pelo sangue do Cordeiro, aleluia, está entrando por um caminho errado, sem arrependimento, ele fica triste. Entenda que você já foi comprado pelo sangue de Jesus. Entenda que Jesus já pagou um preço por você, por te amar. Mas agora cabe a mim, cabe a você sermos prudentes, não sermos insensatos como aquelas virgens loucas. 5 eram loucas, 5 eram prudentes. As prudentes, quando elas perceberam que o noivo estava chegando, elas se levantaram com as suas lamparinas acesas, e foram ao encontro do esposo. As imprudentes, que tentaram consertar as coisas em cima da hora, não deu mais. Não espere para se arrepender amanhã, não. A mensagem que foi ouvida depois de 400 anos de cativeiro, como foi falado aqui, João Batista pregou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista foi decapitado, entra Jesus na história, e a primeira mensagem de Jesus é essa. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sabe, pecar, todos nós cometemos pecados, todos os dias nós pecamos, mas precisamos também, queridos, todos os dias nos arrepender. Se você se enquadra em alguma das coisas que eu falei aqui, ou outras mais que eu não falei, essa noite é noite de você pedir perdão para Deus e não querer mais praticar. Se você está no namoro abusivo, se você está no relacionamento que está fora dos padrões de Deus, resolva a sua vida.
Não vale a pena você correr risco de ir para o inferno por causa de um relacionamento, por causa de um ato sexual. Se você é uma pessoa que tem um coração cheio de rancor, nessa noite peça para Deus: que o Senhor me dá um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer. Eu quero um coração que perdoa. Se você é um crente murmurador, falador, peça para Deus moldar a sua língua nessa noite. Deus, molda a minha língua, eu não quero ser mais falador não. Corta um pedaço dela, Senhor. Se você é um crente rebelde, anda em rebeldia com a sua liderança, com a igreja onde você congrega, fala para Deus: Senhor, me ensina a não ser mais rebelde. Eu quero ser uma pessoa mansa, uma pessoa boa. Jesus nos deixou exemplo de como nós devemos andar, como nós devemos ser, como nós devemos nos comportar, Bruno. O apóstolo João escreveu dizendo: aquele que afirma estar em Cristo, é necessário andar como ele andou. Jesus não andou em mentira, Jesus não andou em fornicação, Jesus não andou em adultério, Jesus não andou, em rebeldia com nada. Aleluia. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está tratando com o crente aqui nessa noite, porque o meu corpo se arrepia da cabeça aos pés, queridos. Porque Deus está tratando. Talvez você pode não estar entendendo nada, mas talvez 2 ou 3 que estão no nosso meio está correndo o risco de ir para o inferno, e Deus está te dando a oportunidade de arrependimento. Talvez seja para um só, não tem problema, mas o importante é que a palavra está sendo anunciada. Ai, pastor, eu estou enrolado, e agora o que eu faço? Se joga nos braços de Jesus em arrependimento. Fala: Jesus, o Senhor sabe que eu estou enrolado, mas eu não quero continuar enrolado. Talvez a sua vida está uma bagunça. Se jogue nos braços de Jesus hoje e diz: Jesus, ajuda a consertar isso aqui. Eu fiz a besteira e eu não consigo consertar sozinho, me ajuda. Jesus vai te ajudar, querido. Eu recebi uma ordenança de Deus uns anos atrás: pregue salvação. Pregue salvação. Eu tive um encontro com Deus, um arrebatamento de espírito, e o Senhor me levou até os portais celestiais, e Deus me mostrou naquela visão muitas pessoas sendo lançadas no inferno, pessoas com gritos de horror sendo lançadas no inferno. Elas chegavam, elas não podiam entrar naquele lugar porque o nome não estava escrito, elas eram lançadas. E depois de alguns minutos naquele ambiente, onde eu já estava me sentindo desesperado, Mateus viu tanta gente chegando, querendo entrar, mas não podia entrar. Aquele homem que segurava na minha mão, eu não vi o rosto dele, mas ele segurava em minha mão, e ele dizia assim: você viu tudo isso? Eu dizia: vi. Você ouviu tudo isso? Eu dizia: ouvi. Aí ele me dava um impulso e dizia: volta e anuncia a salvação. E quando eu despertei dessa visão, eu estava ajoelhado aos pés da minha cama, chorando. E o meu quarto estava tomado por uma nuvem de fumaça, que era a glória de Deus. Eu passei 3 dias indo trabalhar chorando, irmãos, com aquela mensagem: prega a salvação, prega a salvação, prega a salvação. E pregar a salvação é falar de renúncia. Falar de salvação é falar de conserto. Falar de salvação é anunciar a mensagem que Jesus pregou. Amém? Não é a teologia do homem que se prepara para pregar mensagem de alta ajuda para manter a igreja cheia, não. Que tem um monte de gente, querido, indo para a igreja pelos benefícios que Deus pode fazer. Mas eu quero que venha para a igreja, que fique na igreja quem quer compromisso com Deus. Eu quero que permaneça na igreja pessoas que querem uma mudança de vida. Pode estar torto, arrebentado, do jeito que tiver, mas que queira mudança na sua vida. São essas pessoas que eu quero cuidar. São por essas pessoas que eu quero orar. São por essas pessoas que eu quero levantar de madrugada e reclamar a Deus, interceder. Deus, ajuda essa pessoa a mudar a história da vida dela. Entenda que o céu é real, mas o inferno também é real. E quem não for para o céu, Lucas,
Não escapa do inferno, não. Se não for para o céu, vai para o inferno. E para ir para o céu tem limites. Amém? Fica de pé, vamos orar. Espírito Santo, visita os corações.